Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma aula para o curso técnico em administração, português instrumental. Vamos falar um pouco sobre variações linguísticas. É algo que nos acontece o tempo inteiro, que a língua é viva e ela está em movimento, ela modifica-se. Vamos falar um pouco sobre o que é essa variação, né? Todo esse processo de modificação da língua. Por quê? Porque ela vai se manifestar de diferentes formas. De forma oral, de forma escrita, e a depender do seu usuário, do lugar onde ele vive, da época onde ele vive, ele vai falar de forma diferente. O indivíduo, eu, Estela, estou inserida em um contexto onde eu vou ter que falar de um jeito, e a partir disso, se eu mudar de contexto, eu posso vir a mudar a minha forma de falar. Então, tudo isso vai ajudar, auxiliar nessas variações linguísticas. Eu gosto muito de falar do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, né, onde tem uma população muito grande, um território muito grande. Então, é o mesmo português, é a língua oficial, a língua portuguesa, no país inteiro. Mas, se você vai, vamos dizer, lá no Amazonas, e se você vai lá no Rio Grande do Sul, parecem portugueses, outros tipos de língua, português diferente. Porque você tem a forma de falar. Não vou nem botar o Brasil inteiro, vamos botar só a Bahia. Né? Nós, aqui do interior, falamos diferente do pessoal da capital. Então, isso é variação. E nesse caso que eu estou falando, especificamente, é a chamada variação geográfica. Agora, bora falar um pouco do geral? O que é que vai diversificar esses dialetos? Como eu acabei de dizer, as regiões em que você vive, a geração que você pertence. Sua avó, seu bisavó falam diferentes de sua mãe, falam diferentes de você, e provavelmente vão falar diferente os nossos filhos. Então, cada geração, cada idade tem sua forma de falar. O gênero a que se pertence. Homens e mulheres falam diferente. Por mais que eles vivam em mesmo contexto, eles têm uma forma diferente de se falar. O grau de escolaridade também influencia na forma de se falar e de se escrever. Porque a partir da sua instrução, você pode vir a falar de um jeito ou não. E também a classe social a que pertence. Porque a classe social, ela vai também influenciar nessa questão da escolaridade. E acaba também influenciando a forma de ler, de escrever. E também outra coisa que vai fazer com que aconteça essas variações é a modalidade, a forma como você, né, ou escreve ou fala. Quem escreve mais, quem fala mais. Agora com as redes sociais, por exemplo, essas mensagens instantâneas de WhatsApp e Instagram, tende-se a falar, a se escrever de uma forma que muitas vezes vai para a situação que é informal, com muitas abreviações, com muitos erros ortográficos. Então, estas variações, elas vão estar de acordo com todos esses espaços onde você está. Se você está num ambiente de trabalho, você fala diferente. Se você vai escrever uma carta ou um documento oficial, você não pode ter erros ortográficos ou abreviações. Então, tudo isso influencia na linguagem e nas variações que nós temos dela. Vamos falar um pouco da geográfica. Eu já iniciei falando dela quando eu citei o exemplo da Bahia, do Brasil, e ela tem a ver, ela tem essa variação geográfica, ela vai influenciar muito por esses espaços. Cada região tem um dialeto. Normalmente, né, fala-se muito do Nordeste e do Sudeste, por exemplo, Nordeste e São Paulo. Vamos falar assim, Ceará e São Paulo. Se fala muito diferente. Você consegue identificar através do sotaque, através da forma de se dizer certas palavras. Então, cada espaço vai criando seu próprio vocábulo, né? Sua própria forma de se expressar. Aí nós também temos um exemplo, a linguagem urbana e a linguagem rural.
ela consegue ser diferente. Aí eu vou a linguagem do interior e a linguagem da capital. Também ela consegue fazer essa diferença. Variedades socioculturais. Aí nós vamos falar uma questão desses espaços, né? Dos dialetos sociais. De acordo com a minha profissão, de acordo com a minha idade, com o meu grau de escolaridade, eu vou ter o meu próprio jeito de falar. Né? Uma pessoa idosa, né? Ela é uma pessoa que tem um nível superior, normalmente tende a falar diferente. As variações, elas também estão ligadas a essa forma de se falar. Se você tem o costume de estar dentro de casa, falar sempre de forma informal, você tende, né, a ter um desleixo na hora da fala. Só que você está em outros ambientes, você tende a manter-se uma fala mais formal. Então, o tema tratado, o ambiente, a intimidade, né, entre os falantes, o estado emocional, tudo isso influencia nessa variedade sociocultural. Então, a minha forma, o meu registro de fala, ela vai depender também muito do que eu sou, como eu fui criada, a minha escolaridade, a minha idade, tudo isso influencia. A variedade histórica, ela vai ter muito assim, essa mudança com o tempo. Palavras que antes escrevia de um jeito, palavras que antes se falava de um jeito, vão modificando, vão ganhando novas grafias, novas formas de se falar. Novos empregos, né, da palavra, às vezes ela significava algo e ela passa a ganhar outro significado com o tempo. Então, a variação histórica, ela tende a isso, essas modificações ao longo do tempo. Farmácia com PH, né? Vossa mercê, que hoje é você, se, e, daqui a pouco é nada, né? Então, as palavras, elas vão modificando com o tempo. E a situacional é mais ou menos quase tudo que eles vêm falando, né? Chamando a atenção para essa questão. A depender do seu espaço, você tende a falar diferente. Com sua mãe, você fala de um jeito. Com seu amigo, você fala de um jeito. Mas no trabalho, com o seu chefe, você vai falar diferente. Então, tem todas essas questões. Com sua professora, tratar diferente, com forma de respeito e tudo mais. Então, são as situações que você se encontra que também vai ditar a forma como você vai se pronunciar, como você vai escrever. Eu estou escrevendo, hoje eu não vou poder ir para a aula. Eu vou escrever para a minha professora, professora, hoje eu não vou para a aula. Não é assim, né? Bom dia, professora, tudo bem? Hoje, infelizmente, aconteceu um imprevisto, eu não posso ir para a aula. Então, você tem que ter um traquejo, uma forma diferente, porque é uma situação que exige uma formalidade. Agora, você vai conversar com o colega? Ô, fulano, hoje não vai dar para ir para a escola, não, dor de cabeça, sei lá o quê. Então, existem essas diferenças de situações. Eu quis trazer esse quadro de Tarsila do Amaral, por mais que ele esteja num contexto industrial, que são os operários, eu quis chamar a atenção pela diversidade de pessoas que Tarsila tenta trazer nesse quadro. Brancos, negros, amarelos, pardos, de várias etnias e de várias origens. O que eu quis dizer, o que eu quero dizer com esse quadro? Vem para o preconceito. Preconceito linguístico. Muitas pessoas acreditam que a sua forma de falar é a forma correta. Isso precisa cair, porque não existe existe um português padrão, formal, mas se a comunicação ela ocorre, mesmo eu falando problema, ao invés de problema, é isso que importa. Houve comunicação. É claro que se a depender da situação eu empregar problema, eu estou errada. Se uma redação de Enem e uma redação de uma seleção de emprego, eu preciso utilizar o português formal. Mas, se a comunicação ela ocorreu, eu não posso tratar aquela pessoa com desrespeito. A mesma coisa que aconteceu recentemente no Big Brother Brasil, onde falou-se do sotaque e da forma de se falar de uma moça do Nordeste. Isso é preconceito linguístico. Isso não pode acontecer. A fala, ela é muito pessoal e ela diz respeito como eu me
disperso. E a gente tem que respeitar o outro. Então, fica a dica, sempre o respeito. Nada de preconceito linguístico. Ok? Agora é com vocês. Leiam o material, façam um resumo no caderno e respondam as questões. Um beijo e até a próxima.